Professor João Matos aqui. Nesse encontro 10 a gente vai falar sobre materiais elétricos. E eu vou dividir esse nosso encontro, essa nossa aula em duas partes. Materiais elétricos 1, materiais elétricos 2. É um assunto muito extenso, a gente vai adotar somente alguns tópicos, mas mesmo assim ficou muito extenso. Então a gente vai ter uma parte inicial aqui onde eu vou falar sobre física quântica, sobre aqueles modelos atômicos, né? Sobre o modelo atômico de Niels Bohr, principalmente, sobre a quantização da energia. E depois eu vou falar numa segunda parte sobre algumas aplicações, sobre semicondutores, sobre junção PN, ok? Então, duas partes. Essa é a primeira. Vamos lá. Bem, vamos começar aqui definindo, né, o que é condutividade de um material. A condutividade é definida, né, como o parâmetro que quantifica a facilidade com que o material deixa se formar uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo ordenado de elétrons através da sua rede cristalina, através da sua estrutura molecular. Quanto mais facilmente isso se forma, maior é a condutividade elétrica do material. Então a gente utiliza as unidades ohm, metro, elevado a menos 1. Na próxima tela a gente vai ver mais claramente por que a gente utiliza essas duas unidades para expressar a condutividade. Uma outra coisa importante também é que a condutividade ela se relaciona com a resistividade. A gente utiliza a letra grega sigma minúscula, tá? Que é essa daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, essa daqui, ó, a letra sigma minúscula. A letra sigma maiúscula é aquela que a gente usa para representar o somatório. E a gente tem uma grandeza inversamente proporcional, que é a resistividade, representada aqui por ρ. Tá? Então a condutividade é essa quantificação da facilidade com que a gente forma uma corrente elétrica que permeia o material, e a resistividade tem a interpretação inversa disso. Bem, a condutividade ela depende do material, né? Se eu tenho uma cerâmica e eu tenho um polímero, eles possuem condutividades, podem ser semelhantes, mas se eu tenho um metal e uma cerâmica, são condutividades elétricas completamente diferentes. O metal ele é chamado de condutor, porque possui uma condutividade elétrica alta, e a cerâmica é chamada de isolante, porque possui esse parâmetro, né, muito baixo, essa grandeza física. Ok? O outro detalhe também interessante é que essa é uma grandeza física que possui 27 ordens de grandeza de variação. Se eu pego aqui um gráfico, né, onde mostra no eixo vertical a condutividade numa escala logarítmica, eu tenho que ela varia de 10 a menos 20, praticamente, a 10 elevado a 8. Então, né, são aproximadamente 27 ordens de grandeza aqui, 28 ordens de grandeza, ou seja, é muita coisa. As cerâmicas e os polímeros estão aqui embaixo, nessa escala, ou seja, possuem uma condutividade muito baixa porque são materiais isolantes. Já os metais estão lá em cima, porque possuem uma condutividade elétrica alta. E os semicondutores, que são materiais de propriedades intermediárias, possuem também condutividade intermediária aqui. Uma outra parte aqui muito importante também que a gente tem que falar é na relação entre resistência elétrica e resistividade elétrica. A gente sabe que a resistência elétrica ela é definida, né, ela pode ser entendida como diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da seção reta do condutor. A gente utiliza esse símbolo aqui para indicar proporcionalidade. Mas se eu quero transformar isso em uma igualdade, ou seja, tirar esse sinalzinho aqui e colocar um sinal de igual, eu tenho que introduzir uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade é justamente o nosso ρ. Então a gente pode escrever assim, ρ é igual a L, R é igual a ρ, que multiplica L sobre A. Então, se a gente fizer uma análise dimensional dessa expressão, a gente sabe que resistência elétrica é expressa em ohms, que é esse símbolo aqui, essa letra grega. Tá? Bem, eu vou fazer uma análise dimensional, então vou colocar o ρ, comprimento a gente sabe que é em metro, e a área a gente sabe que é metro ao quadrado. Estou fazendo uma análise dimensional. Então, 1 metro aqui de cima corta com 1 metro aqui de baixo, passo 1 metro para o outro lado. Então, eu tenho que as dimensões aqui, as unidades que vão expressar a minha resistividade, tá? É ohm
que multiplica metro. Eu estou falando isso porque na tela anterior eu defini a resistividade e falei, né, que tem associado a ela ohm vezes metro elevado a -1. Tá? Então isso daqui é a nossa condutividade. E aqui eu mostrei através de uma análise dimensional, né, aqui ó, ohm vezes metro, ok? Sempre que você tiver dúvida quanto a essas unidades que representam alguma grandeza física, você pode fazer esse tipo de análise dimensional. Tá? Uma outra coisa importante também é o fluxo de corrente elétrica, que a gente representa aqui por J. Isso daqui é uma grandeza vetorial. E ela é representada, né, ela pode ser representada dessa forma aqui, ó, como condutividade, que multiplica o meu vetor aqui, campo elétrico, ok? Então, a condutividade ela pode aparecer em outras grandezas físicas relacionadas ao tema também, tá? Ao tema materiais elétricos. Tem alguns materiais elétricos aqui, mas que a gente já conhece. Praticamente os condutores a gente tem em mente aqui, que são os metais. Tá? Os isolantes a gente tem que são os plásticos e os cerâmicos. E os semicondutores já é alguma coisa um pouco mais rara a gente encontrar no dia a dia, pelo menos do ponto de vista visual, né? De você ver um semicondutor. Ou então a gente pode até ver, né? Mas a gente não reconhece aquilo como um semicondutor. Geralmente está associado à microeletrônica, ok? E aqui é muito interessante também porque antes da gente falar sobre um dos principais tópicos, né, que são as bandas de condução, as bandas de valência, é uma teoria associada a materiais elétricos, a gente vai dar uma rápida passada aqui nessa parte aqui de física quântica. Tá? A gente sabe que a noção de átomo, o conceito de átomo, sofreu uma evolução conceitual ao longo do tempo, né? Começando em Dalton, lá em 1803, onde você tem uma ideia de que os átomos eram esferas rígidas. Tá? Depois veio Thomson, onde você já tinha ali a noção de que havia uma separação, né, entre uma massa positiva e uma massa negativa, digamos assim, como se fosse um panetone, né, um panetone esférico, naturalmente, onde você tem a massa do panetone propriamente dita como a parte positiva e as passas como sendo os elétrons, né, a parte negativa. Isso daí foi em 1898. Né, Thomson ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1906. Logo depois, Rutherford, em 1908, ele, digamos assim, ele refinou esse modelo de átomo, onde você tinha um núcleo positivo, né, com partículas negativas girando em torno desse núcleo, e você tinha um grande espaço vazio entre essas partículas negativas, que foram denominadas de elétrons, e o núcleo positivo. Rutherford ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1908. E depois nós temos talvez aquele que mais nos interessa para essa teoria agora, que é o Niels Bohr. O Niels Bohr ele teve contato com Thomson e com Rutherford. E ele, digamos assim, aprimorou ainda mais essa ideia do átomo, acrescentando a ideia de energia quantizada. Ou seja, essas partículas, os elétrons, que orbitavam o núcleo atômico, só poderiam ocupar determinados estados de energia. Não era uma coisa contínua, era discreto. Então essa figura aqui, ó, digamos que o elétron esteja ocupando essa posição, esse estado de energia. Ele não pode vir, né, o próximo estado de energia seria essa órbita aqui de cima. Ele não poderia ocupar uma órbita intermediária. Ou seja, os estados de energia dos elétrons são quantizados. Ok? Niels Bohr ganhou o Prêmio Nobel em 1922. E o modelo atômico ele não parou por aí não, ele sofreu diversos refinamentos à medida que a teoria quântica ela foi evoluindo. Um dos principais responsáveis por essa evolução foi Schrödinger, tá? Esse cara que está aqui, ó, Schrödinger. Tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1933 e ele veio aqui, né, com uma teoria completamente inovadora em 1927, que se baseava, né, eu vou passar a tela aqui, depois eu volto para essa, que se baseava na ideia desse francês aqui, ó, que foi outro ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1929, que é Louis de Broglie. Esse cara falou o seguinte, ó, a gente consegue perceber que associado à matéria, a gente tem comprimentos de onda, tem características de onda que a gente pode associar à matéria, inclusive um comprimento de onda. Então, baseado nisso, já que a gente pode associar um comprimento de onda à matéria, o Schrödinger, então a gente pode ter uma função de onda da matéria. Então ele estabeleceu toda uma teoria que associava uma função de onda
a matéria, no que se refere, né, à física quântica, ou seja, partículas pequenas, em particular o elétron. Tá? Mas isso era uma equação complexa e parecia que tinha uma grande dificuldade de interpretação física dessa equação. Foi Max Born, outro ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1954, que deu uma interpretação. Ele falou o seguinte, ó, se eu tenho o produto, isso aqui é um número complexo, se eu tenho o produto, né, da função de onda, que é uma função complexa, pelo seu conjugado, digamos assim, eu tenho o quadrado dessa função. Eu tenho essa função ao quadrado. E isso ele associou uma interpretação de probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada região do espaço. Ok? Bem, esse modelo atômico ele foi evoluindo cada vez mais, tá? Mas aqui nesse ponto é de suma importância que a gente guarde essa informação. Foi a partir de Niels Bohr que a gente tem a ideia de que os estados de energia dos elétrons são quantizados. Eles não são contínuos, né, como no mundo macroscópico, né, como no mundo onde a gente utiliza aqui a mecânica clássica de Newton. Não, não é assim. Tá? No mundo quântico, as partículas elas possuem estados de energia quantizados. Essa outra tela aqui é muito interessante, só estou falando rapidamente, né, porque todas essas pessoas, inclusive o Einstein e Max Planck, todos eles colaboraram intensamente para o surgimento da física quântica, que hoje é utilizada praticamente a base, né, do entendimento de todo esse mundo quântico, né, esse mundo muito pequeno, melhor dizendo, né, que seria o mundo quântico, que se comporta de uma maneira completamente diferente do mundo macroscópico. Tá? Então, Albert Einstein, né, foi uma pessoa que também colaborou com a física quântica, né, embora ele tenha sido uma espécie de opositor ao longo da sua carreira, quando veio a interpretação probabilística associada aqui à física quântica, ele não queria esse tipo, ele procurava uma teoria que não fosse probabilística, ou que não dependesse tanto, né, de probabilidade, alguma coisa nesse sentido. Mas lá no início ele foi, digamos assim, um dos criadores da física quântica. E teve também Max Planck. O Max Planck, então, ele foi, talvez, né, o principal responsável aqui pela ideia de energia quantizada, através da análise que ele fez da radiação de corpo negro. Todas essas pessoas reunidas, ao longo de 30 anos, no início do século passado, foram desenvolvendo a física quântica, né, que até hoje é motivo de pesquisa dos físicos. Ok? Essa figura aqui é uma figura esquemática, né, só para criar uma analogia. Digamos que se o mundo macroscópico ele se comportasse como um mundo quântico, tá? A gente teria os estados energéticos ocupados pelos corpos análogos a esse homem que sobe uma escada, onde a altura de cada degrau é de 0,03 metros, ou seja, de 30 centímetros. Tá? Então, agora, né, eu estou falando de energia potencial gravitacional, então digamos que ele estivesse aqui, ó, a sua energia seria mg, né, energia potencial gravitacional, que é mgh, mg que multiplica 0,03. Mas aí, digamos que o mundo dele só fosse essa escada aqui, ele teria que subir mais um degrau. E aí ele passaria de mg 0,03 para mg 0,06. Mais um degrau, mg 0,09. Mais um degrau, mg 0,02. E por aí vai. Ele nunca poderia ocupar um estado intermediário aqui, ó, mg 0,07, por exemplo. Tá? Porém, o nosso mundo macroscópico ele não funciona assim. Ele funciona assim, ó. O indivíduo ele pode ocupar qualquer estado energético que ele quiser, aquilo que se refere à energia potencial gravitacional. Ele não vive em um degrau, ele vive em um mundo, né, que permite a ele subir de uma maneira contínua e não de uma maneira discreta, de degrau em degrau, ok? Bem, uma outra coisa que está associada à física quântica, que é muito importante, é a ideia do comportamento da matéria como se fosse onda, em algumas situações. É aquilo que a gente chama de dualidade partícula-onda. Tá? Então, a gente pode verificar em laboratório que se você fizer, digamos assim, bombardear uma placa com elétrons, onde essas aberturas aqui, ó, são muito pequenas, eles vão sofrer o fenômeno da difração, semelhante às ondas eletromagnéticas. Então, isso é uma coisa muito interessante. Essa figura aqui, ela representa justamente isso. Eu tenho aqui elétrons sendo jogados de encontro a essa placa, com aberturas muito pequenas, tá? E esses elétrons aqui, eles interferem, formando essas figuras. Ora claro, ora escuro, ora claro, ora escuro.
como se fossem ondas. Isso daí é o comportamento dual, tá, da matéria, comportamento partícula-onda. Foi isso, né, que permitiu toda a teoria que foi desenvolvida ali entre 1920 e 1940, melhor dizendo, entre 1900 e 1940, a associação de uma função de onda e a interpretação dessa função de onda por Max Born, né, como sendo uma região de probabilidade para você encontrar partículas. É justamente essa dualidade partícula-onda que as partículas no universo quântico apresentam. Outra personalidade muito importante também nesse assunto, né, é Richard Feynman. Richard Feynman foi um físico americano que ganhou o Prêmio Nobel em 1965. Ele foi um dos criadores da eletrodinâmica quântica, que é uma mistura de eletromagnetismo e física quântica. E ele definia muito bem o que ele achava ser o comportamento do elétron, ou das partículas a nível quântico. Ele fala o seguinte, o comportamento das coisas em pequena escala é fantástico. É tão maravilhosamente diferente de qualquer coisa que se comporte em grande escala. Se você disser que os elétrons agem como ondas, não exatamente. Eles agem como partículas? Não exatamente. Eles agem como uma névoa ao redor do núcleo? Não exatamente. Então isso daqui é uma parte de uma entrevista onde ele fala sobre o comportamento do elétron. A gente tenta entender o comportamento do elétron por analogias às coisas macroscópicas que a gente vê no nosso dia a dia. Então a gente associa às vezes características de partícula, às vezes características de onda, mas o elétron ele é algo particular. Talvez a gente não tenha ainda palavras para descrever alguns dos comportamentos. Então a gente fala dualidade partícula-onda, por exemplo. Mas é um comportamento bem original. E que a gente não tem a possibilidade de observar com os próprios olhos devido à magnitude da grandeza em que isso ocorre. Ok? Bem, aqui nós temos um gráfico que é muito interessante, né? Confronta uma visão probabilística com uma visão ainda associada às ideias de Niels Bohr. A gente viu que as ideias probabilísticas vieram depois, com Schrödinger, com Max Born, com Louis de Broglie, e depois tiveram outros também, né? Heisenberg, Wolfgang Pauli, Linus Pauling. A gente tem duas pessoas aí com nomes parecidos, né? Wolfgang Pauli e Linus Pauling. E todas essas pessoas desenvolveram, conforme eu disse anteriormente, muito a física quântica de 1900 a 1940 e por aí vai. Então aqui essa figura mostra muito bem, né, do lado esquerdo, como Bohr pensava o átomo, né, com um núcleo e alguma coisa que orbitava, né, o núcleo, os elétrons, em uma posição específica, com os estados de energia já quantizados. Isso é importante de se dizer. A interpretação que veio logo depois, onde nós temos uma interpretação probabilística de uma região do espaço onde você pode encontrar os elétrons com maior ou menor facilidade, está representado aqui do lado direito da figura. Então, quando a gente fala, por exemplo, raio atômico, a gente está se referindo a uma posição onde a probabilidade de encontrar o elétron é maior, ok? Mas ele existe em uma região. Então, para o modelo de Bohr, ainda não havia, digamos assim, essa interpretação probabilística, nós temos uma órbita fixa, esférica. Já o modelo com interpretação probabilística, a gente tem aqui, digamos, o raio do átomo, mas que representa a região onde a probabilidade de encontrá-lo é maior, mas nós temos também a possibilidade de encontrá-lo em uma outra região aqui, ok? Formando uma espécie de nuvem. Por analogia às ideias que a gente pode compreender, conforme o próprio Feynman definiu, né, na tela anterior que eu mostrei aqui. Então você pega um gráfico onde eu tenho aqui no eixo horizontal 0 seria o centro do núcleo e que eu estou me afastando do núcleo, eu tenho uma curva de probabilidade que apresenta esse pico aqui, tá? Então, perto do núcleo tem probabilidade de encontrá-lo? Tem. Um pouco mais adiante, tem probabilidade de encontrá-lo. Porém, a maior probabilidade, o pico de probabilidade, é nessa distância aqui. E justamente essa distância que a gente, por praticidade, associa o raio atômico. Ok? Então aqui a gente tem que ter em mente essas ideias. A ideia de evolução do modelo atômico e que em algum momento, ali com a interpretação de Schrödinger, de Max Born, surgiu a ideia probabilística, né? Ou seja, uma região onde você pode encontrar elétrons e com diferentes probabilidades de encontrá-lo. Ok?
Nessa teoria, então, nós temos o que se chamam números quânticos. São 4 números quânticos que caracterizam o elétron, ou elétrons. Tá? O número quântico principal é o primeiro deles. A gente associa números a esse número quântico, né? Ou seja, n, que é a letra associada ao número quântico principal, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou também tem a possibilidade de associarmos letras, K, L, M, N, O, P e Q. Na nossa teoria aqui vai ser mais comum a gente associar números. E esses números, esse número quântico principal, ele indica um afastamento do elétron em relação ao centro do átomo e indica também a energia desse elétron. Quanto mais afastado, maior é o estado energético. Porém, essa informação a gente tem que ver com certo cuidado. Tá? A energia do elétron, ela pode ser, de uma maneira simplista, para átomos hidrogenoides, ou átomo de hidrogênio, ou seja, com um único elétron em órbita, essa energia pode ser dada por essa expressão. Perceba que eu tenho um sinal de menos aqui na frente. Tá? Então, quanto mais esse elétron estiver próximo do núcleo, mais negativa é a sua energia. Tá? Porém, em módulo, essa energia é maior. Então, se eu tenho um elétron muito próximo do núcleo, por ser uma energia negativa, a gente considera que ele tem uma menor energia. Mas, do ponto de vista absoluto, é uma energia maior. E à medida que o elétron vai se afastando do núcleo, essa energia em módulo ela vai diminuindo. Mas por ter um sinal negativo aí, ela vai se tornando menor. Um número negativo, se eu tenho, por exemplo, menos 2 de energia e eu tenho menos 1 de energia, menos 1 é maior que menos 2. Então, à medida que eu vou afastando esse elétron do meu núcleo, essa energia ela vai se tornando menor em módulo. Porém, como tem um sinalzinho negativo na frente, ela vai se tornando maior. E o valor zero seria quando o elétron está completamente desgarrado ali do átomo. Tá, então a gente tem que ter cuidado com essa interpretação. Quando a gente fala que o elétron tem menor energia, quanto mais próximo do núcleo ele estiver, tem esse significado, né? Porque a grandeza que quantifica isso tem um sinalzinho de menos ali na frente. Isso é muito comum em sistemas que estão presos, né, a um corpo. Eles estão numa espécie de poço potencial. É como se eu tivesse, fazer uma figura rapidamente aqui, ó. É como se eu tivesse um buraco no chão, isso aqui é um poço potencial, e eu tenho aqui, ó, uma bola de ferro, e aqui é a Terra. Então aqui seria o zero de energia para mim, tá? O zero de energia. E onde a bola se encontra seria um estado negativo de energia. Eu estou me referindo aqui à energia potencial gravitacional. Então, para tirar essa bola e colocá-la aqui em cima, eu tenho que ceder energia. Ou seja, para tirar ela de uma posição negativa de energia para colocá-la em zero de energia, eu tenho que ceder energia. E ela está num poço potencial. Ela só sai daqui se eu ceder energia. É alguma coisa parecida com o elétron. O elétron ele se encontra num poço potencial. Tá? Ele está aqui, ó, ele está preso ao núcleo do átomo com uma energia negativa. Então, para tirá-lo, né, dessa posição, eu tenho que ceder energia. Se eu quero levar o elétron para o infinito, ou seja, onde ele vai ter energia zero, eu tenho que ceder energia. Tá? Então, são sistemas bem semelhantes. A gente fala que são sistemas onde as partículas estão em um poço potencial. Ok? E esses números ou essas letras que estão associadas a esse número quântico principal, no modelo simples, onde eu tenho órbitas esféricas, eu posso pensar o átomo assim, ó, onde eu tenho uma camada de elétrons, onde o M é igual a 1, uma camada ocupada por elétrons. Um pouco mais afastado eu tenho a camada N igual a 2, que também é ocupada por elétrons. Eu tenho aqui a camada N igual a 3 e por aí vai. A gente costuma considerar aqui até 7, ou se a gente quiser utilizar a letra, até a camada Q. E aí eu tenho números máximos de elétrons que podem ocupar essas camadas. A camada 1 pode ser ocupada no máximo por 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, ou camada 3, 18 elétrons. E por aí vai. Mas o que eu tenho que ter em mente agora é isso, né? Existe esse número quântico principal, que é o N, e ele representa estado de energia do elétron, e ele também representa o afastamento, em média, né, desse elétron em relação ao núcleo do átomo. Outro número quântico interessante que a gente tem que incluir nesse nosso estudo é o número quântico secundário, representado por L. Esse número quântico ele pode assumir valores entre 0 e 3, ou seja, 1, 2,
0, 1, 2, 3, é sempre números inteiros, ou eles podem ser representados por letras também, S, P, D, F. E eles estão associados ao conceito de orbital. O que é um orbital? É uma região do espaço onde existe uma probabilidade de você encontrar elétrons. Então, digamos que eu tenha lá uma camada 2, por exemplo, n igual a 2, que é o número quântico principal. Isso indica um afastamento médio em relação ao núcleo e uma determinada quantidade de energia aos elétrons que estão situados, que estão associados a esse número quântico principal. Mas como eles ocupam, que região eles ocupam em torno do núcleo? Então a gente vai ver que essa camada 2, ela possui orbitais do tipo S, que eu vou mostrar mais adiante uma representação artística desses orbitais, que são orbitais do tipo esféricos, tá? E também possuem orbitais do tipo P, que são orbitais com o formato de halteres. Então, são duas informações que eu tenho que ter aqui. Aliás, três. Tenho a informação aqui do número quântico principal, que é o afastamento, a energia, e eu tenho informações com relação a regiões do espaço que esses elétrons aqui ocupam, que estão associados a esse número quântico secundário, ok? Então, coloquei uma tabelinha aqui embaixo, ó, tá? Onde eu tenho aqui o valor do número quântico secundário, 0, 1, 2, 3, e eu tenho as letras que estão associadas a eles, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu estava falando, o nível 2, a camada 2, ela tem dois tipos de orbital, o S e o P. Então a gente escreve dessa maneira. O 2 significa o número quântico principal, a camada. Então eu estou na camada 2, mas a região do espaço onde os elétrons se encontram é do formato esférico, porque está associado a esse S aqui. E eu tenho também, na camada 2, eu tenho a possibilidade P, que é no formato de halteres, ok? Se eu pego, por exemplo, o nível 3, é a mesma coisa. Ele possui aqui subníveis S e P, ou seja, regiões esféricas e regiões no formato de halteres, que são ocupadas por elétrons, tá? E por aí vai. Então tem que interpretar dessa maneira, número quântico principal, número quântico secundário. Tá? E uma coisa também que eu tenho que considerar aqui é que esses números quânticos, eles vão me permitir ver o estado de energia geral do elétron, tá? E eu tenho que considerar também que essas nuvens ou essas regiões do espaço que são ocupadas por elétrons, elas se interpenetram, originando configurações bem complexas, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui no nível 1, no nível 2 e no nível 3 os subníveis S. Ou seja, eu tenho 3 níveis diferentes aqui, 1, 2 e 3, e dentro desses níveis eu tenho o mesmo tipo de configuração probabilística de encontrar elétrons. Ou seja, o S, que está associado a uma distribuição esférica. Porém, os níveis, eles representam afastamentos diferentes em relação ao núcleo. Então, essas esferas, elas terão raios diferentes. Eu tenho um gráfico aqui, que mostra uma distribuição de probabilidade no eixo vertical, tá? No eixo vertical aqui é uma distribuição de probabilidade, e aqui é o centro do átomo. Então, à medida que eu vou me afastando, em algum lugar ocorre aqui um máximo de probabilidade. Lembre-se, que quando a gente fala raio, a gente está se referindo a esse máximo de probabilidade. Tá? Quando eu chego aqui no nível 2, mais afastado, eu tenho outro raio de probabilidade aqui, de pico de probabilidade. Quando eu chego aqui em outro nível, ou seja, no nível 3, observe que aqui está aumentando o raio atômico. Eu tenho aqui um outro pico de probabilidade, onde eu defino como raio, tá? Onde eu posso definir como um outro raio do átomo. Para uma camada mais interna, eu tenho esse raio, que representa um pico de probabilidade de encontrar elétrons. Se eu for andando, eu tenho um outro pico de probabilidade que eu posso associar a um outro raio, um R2, que é um outro pico de probabilidade de encontrar elétrons. E aqui um outro pico de probabilidade de encontrar elétrons. Por aí vai. Eles possuem o mesmo formato esférico, mas possuem raios diferentes. Tá? São regiões do espaço onde eu posso encontrar elétrons em torno do núcleo atômico. Porém, eu tenho que ter em mente que esse daqui não é a única possibilidade de distribuição de probabilidade para encontrar elétrons ali. Conforme eu disse, os outros subníveis, o P, o D e o F, eles são muito mais complexos do que esse formato esférico.
e eu tenho ali a interpenetração desses níveis, desses subníveis atômicos, dessas nuvens eletrônicas, gerando um aspecto de grande complexidade. Tá? Então, o subnível S, se eu for pensar, por exemplo, em um átomo, né? Vamos ler aqui o que eu botei. Ó. Se pudéssemos criar um átomo somente com subníveis S e com 3 níveis de energia, um S, 2S e 3S, teríamos aproximadamente a seguinte configuração de nuvens eletrônicas. Tá? Uma dentro da outra, né? Como se fosse a crosta terrestre, o seu núcleo, né? E uma região intermediária ali. Então, nós temos aqui primeiro, ó, essa primeira distribuição de probabilidade, onde eu posso encontrar o elétron, né, que se assemelha à nuvem eletrônica. Sobre ela eu tenho uma outra distribuição aqui, ó, uma região do espaço onde eu posso encontrar elétrons, tá? E sobre a segunda eu tenho uma terceira. Tá? Então nós teríamos mais ou menos essa representação artística desse átomo aqui. Várias nuvens de elétrons, né? Ou seja, regiões ali do espaço onde eu poderia encontrar esse elétron. Ok? Então isso é mais ou menos o que a teoria quântica prescreve para o entendimento do mundo quântico, no que se refere à configuração atômica. Aqui eu tenho uma representação do orbital do tipo P, né, que são halteres. Eu posso ter halteres aqui na direção Z, na direção X e na direção Y, obtendo essa configuração aqui, ó, de halteres. Então, imagina, né, isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Você tem que interpretar isso como uma região do espaço, ou seja, de R3, onde provavelmente você vai encontrar elétrons em torno do núcleo, ok? E aqui uma representação artística também do subnível D. Ainda é mais complexa. São várias ramificações, né? Vários ramos aqui em diversos quadrantes desse sistema referencial. E no final, ó, a gente vai ter essa representação artística, sendo isso aqui região do espaço de probabilidade, que representa a probabilidade de você encontrar o elétron em torno do núcleo, ok? Bem, nós temos aqui um outro número quântico. Tá? Esse número quântico ele é denominado número quântico magnético e é representado por mL. Ele varia de L-1 até L+1, sendo L aquele número que a gente utilizou, né, para especificar o número quântico secundário. Tá? E ele serve, digamos assim, para representar um posicionamento do elétron dentro dos orbitais. Tá? Então, digamos que eu tenha esse orbital aqui, ó, esse orbital aqui, ó, 2p. Então, a esse aqui do meio, eu associo um 0, a esse aqui mais 1 e a esse aqui menos 1. E aí, eu vou distribuir os elétrons aqui dentro, ó, desse orbital. Ora para cima, né, ora para baixo. Tá? Essa representação de setas, ora para cima, ora para baixo, tem a ver com o spin do elétron, tá? Que é uma outra característica quântica que essas partículas aqui possuem. Então nós temos o número quântico principal, o secundário, o número quântico magnético, que se refere ao posicionamento do elétron dentro dos orbitais. Tá? Nesse ponto aqui é interessante que a gente fale de Linus Pauling. Tá? Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química, mas Química Quântica, em 1954. E aquele diagrama de Linus Pauling que a gente utiliza no ensino médio se deve, né, a esse cientista aqui. E ele, digamos assim, nos mostra uma ordem de ocupação dos níveis e subníveis. É assim, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, até o nível 8. E aqui a gente, né, coloca com essa configuração assim, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Tá? Então é interessante, ó, que fica fácil de guardar. Ó. Aqui, ó, camada 2, eu tenho 2S, 2P. Camada 3, eu tenho 3S, 3P e 3D. Em 4, 3S vai até 4F. No 5, mas não passa disso. Aí no 5 a gente repete, né, essa sequência e no 6 começa a diminuir. 6S, 6P, 6D, no 7, 7S, 7P e no 8, 8S. E depois, ó, a gente imagina esse zigue-zague aqui. Ó. Então é nessa sequência que vai ocorrer a ocupação dos níveis e subníveis. Tá? Então esse daqui é o diagrama de Linus Pauling. Então, se eu pego, por exemplo, o elemento potássio, que possui um número atômico igual a 19, então, portanto, ele possui 19 elétrons também, a gente está pensando
no átomo de potássio eletricamente neutro, né, se ele tem 19 prótons, ele tem 19 elétrons também. Então, como é que eu vou distribuir isso entre as camadas e subcamadas, entre os orbitais? Eu vou distribuir seguindo aqui o diagrama de Linus-Pauling. Nessa sequência eu tenho 1s, 2p, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Isso, né, eu coloco aqui, coloco aqui embaixo. Eu sei que o orbital S, ele é representado por esse quadradinho. E cada quadradinho comporta 2 elétrons. Um para cima e outro para baixo, no que se refere a spin, que é uma característica do elétron. A gente costuma pensar como se fosse um movimento de rotação, mas do ponto de vista formal da teoria quântica não é bem isso. É só uma outra característica que ele possui. Tá? Não faz mal você pensar em movimento de rotação, mas o conceito é muito mais profundo que isso. Tá? Então nós temos aqui uma outra, temos 2s, ou seja, um outro orbital S aqui também, com 2 elétrons. Tá? E esses elétrons, o número deles eu vou indicando aqui em cima. Tá? Então tem 2 elétrons, 2 elétrons. Agora, o orbital P, ele já possui 3 possibilidades aqui de ocupação. Então aqui eu posso botar 2 elétrons, 2 elétrons e 2 elétrons, totalizando 6 elétrons. E assim eu vou preenchendo todas as minhas camadas e subcamadas e orbitais. Tá? Eu vou originando aqui essa configuração eletrônica associada ao potássio. Eu posso perceber que na última camada ele não preenche completamente. Por quê? Porque eu tenho o orbital S que comporta 2 elétrons, mas aqui eu só tenho 1 elétron, porque a soma total tem que dar 19. Lembre-se que eu falei aqui em 19 elétrons na eletrosfera do potássio. Então, se eu somar todos esses números aqui, aqui dá 10, 12, 18, 19. Eu tenho 19 elétrons. Tá? E é interessante também a gente pensar nessa configuração adotando esse gráfico aqui. Tá? Esse gráfico mostra no seu eixo horizontal as camadas. Camada 1, camada 2, camada 3, ou seja, o número quântico principal. No eixo vertical tem a energia, tendo em mente, né, que aqui é o ponto mais próximo do núcleo, então eu tenho uma energia aqui negativa, e à medida que eu vou me afastando do núcleo, tá, essa energia vai se aproximando de zero. Quando o elétron está completamente livre da influência do núcleo, ele tem energia zero. Então a energia ela aumenta nesse sentido. Porém, se eu pegar um módulo dessa energia, ela é maior, próxima aqui ao núcleo. Tá? Lembre-se, né, que os elétrons estão em um poço potencial. E eu posso fazer a seguinte disposição gráfica dos orbitais. Tá? Então aqui, mais próximo do núcleo, eu tenho esse orbital 1s2. Um pouquinho mais afastado, 2s2. Ainda aqui no número quântico 2 eu tenho o 2p6. Então eu vou colocando, essa é a configuração eletrônica do meu átomo de potássio. Aqui no subnível 3 eu tenho mais 3 elétrons, mais 2 elétrons, e aqui em cima mais 6 elétrons. E finalmente, completando os 19 elétrons, no subnível 4 eu tenho um único elétron. Observe, né, que esse subnível S, isso aqui é uma esfera. Eu tenho uma outra esfera aqui, tá? Ou seja, elas possuem o mesmo centro, que é o núcleo do átomo. Essa disposição aqui é só para a gente visualizar em termos de níveis energéticos o que os elétrons ocupam. Aqui, são vários níveis energéticos. Aqui, nível energético, nível energético, nível energético, crescente, tá? E nível energético aqui também. Então, isso aqui são elétrons mais próximos do núcleo, mais afastados, mais afastados. Tá? Então, eu vejo aqui níveis energéticos. E como esses níveis energéticos são ocupados? Esse aqui é ocupado por 2 elétrons. Esse daqui é ocupado por 2 elétrons. Esse daqui é ocupado por 6 elétrons. Esse daqui é ocupado por 2 elétrons, 6 elétrons. E esse final aqui é ocupado por 1 elétron. Perceba que os níveis aqui são quantizados. Tá? Ou seja, eles são separadinhos, eles são discretos. Tá? Isso daqui é física quântica. Né? O nome vem porque a energia está quantizada. Tá? Então, por exemplo, se o elétron que ocupa esse nível, ele ou vem direto para cá, tá? Ele não ocupa esses níveis intermediários. Ele pode ocupar uma fração de segundo, mas depois ele volta para o nível mais estável. Tá? Então, eles pulam de nível para nível, eles vêm para esse nível, para o outro nível. Tá? Então, a energia está quantizada. E os níveis são discretos.
Nesse gráfico aqui é interessante também a gente prestar atenção no preenchimento desses orbitais. Tá? Isso daqui vem a partir de um princípio, que é o princípio da exclusão de Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli foi um físico e ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1945. E ele fala o seguinte, ó, não podem existir dois elétrons, na verdade dois férmions, né? Que existem outras partículas que possuem essa propriedade e que são denominados férmions, no mesmo estado quântico. E, portanto, dois elétrons no mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Já os bósons, que possuem spin inteiro, não obedecem a esse princípio. Então, o que ele está falando é o seguinte, né? Eu tenho aqui vários números quânticos. Eu tenho o número quântico principal, o secundário, o magnético, que vai indicar em que parte do orbital o elétron está, se está em -1, se está em 0, se está em +1. E além disso, ele tem um número quântico de spin, que significa se ele está para cima ou se ele está para baixo. A grosso modo falando, é um número quântico que está associado a ele. Embora, como eu já disse antes, ele tenha essa designação spin, ele não está necessariamente associado a um movimento de rotação do elétron. Então, a sequência desses 4 números quânticos, para férmions, e o elétron é um férmio, essa sequência ela tem que representar números diferentes. Tá? Então, por exemplo, esse elétron aqui, esse elétron, deixa eu apagar aqui, esse elétron aqui, representado por essa setinha. Ele é representado, né, ele está no nível 2, ele está no orbital P, tá? Ele está nessa parte aqui do orbital, que possui um número quântico magnético igual a -1, e ele possui spin positivo. Tá? Esse spin positivo é designado por +meio. Tá? Os férmions eles possuem spin designados por números fracionários. Os bósons não. Tá? Então, o princípio da exclusão de Wolfgang Pauli diz o seguinte, né, que quando eu tenho um sistema de férmions, e o átomo é justamente isso, eu tenho um núcleo central com elétrons ali orbitando em uma região, né? Esses estados de energia representados por números quânticos, para cada elétron, têm que ser representados por números quânticos diferentes. Eu não posso ter um outro elétron com a mesma sequência de 4 números quânticos, ou seja, 4 números idênticos. Esse é o princípio da exclusão de Wolfgang Pauli. Essa aula, especificamente, não é sobre física quântica, mas eu estou falando por alto aqui sobre esses assuntos, até no intuito de motivar o aluno a buscar mais informações sobre isso. Ou seja, física quântica seria, digamos assim, um assunto que eu poderia falar em aulas isoladas, aulas completamente sobre esse assunto, concentradas nesse assunto. Então aqui eu estou chamando a atenção para alguma coisa no sentido de motivar você, aluno, a procurar esse assunto com maior profundidade. Uma outra configuração um pouco mais enxuta disso, né, que eu acabei de falar, é esse gráfico aqui, onde eu represento os níveis energéticos por meio dessas linhas aqui. E esses pontinhos dentro dos níveis energéticos são os elétrons ocupando os níveis energéticos. Bem, acho que já falamos bastante sobre esse assunto, propriedades elétricas. Vamos continuar no nosso encontro 11. Até mais.